Vamos lá, pessoal. Vou falar um pouquinho de como eu saí do inglês técnico. Como eu fui para um inglês, eu desenvolvi meu inglês para um inglês mais prático, para o dia a dia, para a conversação, para a escrita, para a leitura e para a absorção de novos conhecimentos. Eu tomei uma decisão para a minha empresa alguns meses atrás, que era de ir para o mercado americano. Após eu ter tomado essa decisão, não, eu vou para o mercado americano, a gente vai para o mercado americano, está decidido. Aí vem todas as consequências da sua tomada de decisão. E uma delas foi o inglês, olha só que coisa básica, que coisa mais... o inglês, a fluência no inglês, né? Mas na época eu falei, puxa vida, beleza, né? Agora eu preciso sair totalmente da minha zona de conforto, mudar as prioridades na minha vida, elencar como uma das top 3 prioridades minhas o inglês. A partir daí eu comecei a mudar algumas coisas na minha rotina. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi analisar o que eu consumia, com quem que eu interagia ali no dia a dia e como eu poderia atribuir a esse ambiente que eu já participava, que eu já era ativo, pessoas e conteúdos que me deixassem o mais imerso possível no universo do inglês. Então, por exemplo, no YouTube, me desinscrevi de todos os canais em português, todos. Deixei só canais em inglês, quando eu não tinha canais equivalentes, por exemplo, canais de ciência ou algum canal de algum gênero, eu procurava algum que me interessava equivalente e me inscrevia lá, um canal em inglês. Então sempre, a partir daí, sempre que eu acessava o YouTube, eu tinha no meu feed só conteúdo em inglês. Então eu me forçava a ficar ali ouvindo constantemente o inglês, prestando atenção na fala, né, no modo de se expressar, né. Também nas redes sociais, a primeira coisa que eu fiz foi buscar um grupo de negócios. Foi aí, por exemplo, que eu conheci o The Future, que é o canal de business e design que eu comentei num dos stories que eu criei. E aí eu entrei no Pro Group deles, que é um grupo de negócios fechado, eu fiquei por lá mais ou menos por 6, 7 meses, entendeu? E foi sensacional, porque ali eu estava num ambiente onde pessoas do mundo inteiro que estavam, obviamente, se comunicando em inglês como língua principal, e ali eu estava imerso, entendeu? Ali eu me colocava de um modo fora da minha zona de conforto para eu me comunicar efetivamente com as pessoas dentro de um contexto de negócios e dentro do contexto do trabalho que eu fazia também, né? A gente já tinha um pouco de relacionamento, né? Assim, dentro da normalidade em grupos não brasileiros sobre coisas técnicas envolvendo desenvolvimento, coisas do gênero, mas não era algo tão presente assim, né, quanto o português. Então eu comecei a estar ali, tipo, diariamente consumindo, diariamente interagindo, diariamente lendo, ouvindo e também conversando, que foi aonde começou a pegar pesado. Eu falei, não, eu preciso desenvolver a minha conversação. E aí eu comecei a desenvolver alguns macetes também para essa parte. Então, tudo isso é necessário, principalmente quando você vai ter um negócio, né? O meu negócio, a partir da minha decisão, da decisão que eu havia tomado, ele dependia disso, passava a depender disso, a sobrevivência dele. Ter uma comunicação efetiva lá fora com o pessoal pudesse me compreender, eu pudesse compreender 100% do que eles estavam falando, mesmo que com sotaque ou com alguma questão do gênero, você não precisa necessariamente estar falando perfeito para se comunicar, entendeu? Mas o ideal é que você busque aprimorar cada vez mais para você chegar num nível melhor possível aí do seu inglês. E tem uma questão chave aí também. Eu acho que para quem quer desenvolver o inglês, a pessoa precisa entender que para tudo existem prioridades. Então, se o desenvolvimento de inglês não for prioridade para a pessoa, ela não vai conseguir evoluir. Pelo menos não numa velocidade regular ali, o que seja bastante expressiva a curto prazo, né? Quando a pessoa muda a prioridade, ela elenca como prioridade algum objetivo, não só o inglês, como qualquer um, você consegue observar resultados concretos num curto período de tempo, entendeu? Então, para mim o inglês foi isso.
eu comecei a colocar em prática essas coisas. Então, por exemplo, na questão do YouTube, por eu ter me desinscrito dos canais em português, por exemplo, eu iniciei ouvindo e assistindo vídeos com legenda em português. Isso eu já fazia já há muito tempo, né, que eu consumia alguns materiais, mas eu não prestava tanta atenção na expressão, na forma de verbalizar as palavras, entendeu? Eu só, lia ali o português, tô lendo, tô entendendo, beleza, tchau, próximo. E aí, a partir dessa priorização, eu falei, não, eu tenho que começar a prestar atenção, a perceber a forma de expressão, a forma de como eles verbalizam, como que é a fonética dessas palavras, né? Então, eu comecei com legendas em português, depois comecei a prestar atenção nas falas mesmo com legendas em português, depois de um período que eu já estava bem confortável, eu já comecei a deixar legendas em inglês, né? E depois, por último, eu tirava as legendas e só ouvia em inglês. E assim, ouvindo tranquilamente, o listening já estava bem massa, assim, já estava praticamente 100%. Você não precisa esperar chegar no 100% para você ir para o próximo passo, sabe? Eu acho que você vai se adaptando também muitas vezes. E também tem a questão do repertório, né? Do seu vocabulário. Então, sempre vão existir palavras novas para você que você não conhece, né? Então, você vai agregando isso para o seu vocabulário. Isso é só tempo, né? Só tempo e para você absorvendo isso. E depois, a partir disso, a partir dessas 3 etapas, vídeo com legenda português, depois segunda, vídeo com legenda em inglês, depois terceira, vídeo sem legenda. A partir daí você já consegue ouvir podcasts, por exemplo, em inglês, tranquilamente, entendeu? Eu tô falando para pessoas que não tenham inglês bem desenvolvido, mas a sensação que dá quando você consegue transcender essa barreira da linguagem e da comunicação, é como se você estivesse aprendendo a ler de novo, entendeu? É tipo você ter acesso a algo que você enxergava, mas você não conseguia tocar, entendeu? Algo do gênero. E agora você consegue pegar, você consegue manusear, entendeu? Então, é uma sensação maravilhosa, assim, você quebra uma barreira, uma barreira limitadora sua. E eu acho que para todo mundo que trabalha com internet, é essencial que saiba inglês. Se você não precisa se comunicar com algum cliente ou se comunicar com pessoas em inglês, você precisa saber ler bem, entendeu? Você precisa ouvir bem inglês. É inevitável, sabe? E isso só vai ajudar na sua carreira, só vai auxiliar você a se desenvolver, entendeu? Mas como eu disse, é questão de prioridades, entendeu? Eu lembro que eu cheguei até a tentar criar um grupo de conversação em inglês no WhatsApp. Infelizmente o grupo não foi para frente. Pessoas inicialmente elas demonstram entre si, nossa, que legal, poxa, que bacana, pô, vamos conversar, tô precisando praticar mesmo e tal. E às vezes pessoas que têm um inglês fluente, tinham professores, inclusive, no grupo, entendeu? E pessoas que queriam desenvolver o seu inglês. Porém, entra o ponto da prioridade. Não era prioridade para as pessoas, era prioridade para mim. E aí ficava chato, meio que forçando a barra. Tipo, e aí, galera, vamos interagir, vamos falar, vamos conversar aí e tal, não sei o que. Let's talk some bullshit. E não rolou, entendeu? Então, eu acabei decidindo tocar por mim mesmo. Cheguei a fazer algumas aulas particulares com um amigo meu. Ele me deu uns toques extremamente valiosos. Inclusive, preciso fazer mais aulas, entendeu? A gente está o tempo todo evoluindo. E foi assim, entendeu? Outros toques que eu posso dar com relação à conversação é tentar entrar, ou conhecer, ou fazer amizade com pessoas que são nativas americanas e você conversar sobre diversos assuntos ali, tentar, entendeu? Mesmo que com o Google Translate ali do lado, entendeu? Não é vergonha nenhuma isso, não é demérito algum, eu acho que as ferramentas estão aí para serem utilizadas, né? Então, isso só vai te trazer benefício. O que mais aqui? Leitura de notícias, entendeu? Em portais,
de notícia também, porque vai aumentando o seu repertório, vai aumentando o seu vocabulário de palavras ali, que sempre tem algo novo, né? Então, pegar, anotar essas palavras, tentar trazer contextos ali para essas palavras. Então, sempre tem algo novo, por exemplo, num e-book que eu estou lendo, eu marco a palavra, depois que eu termino de ler esse livro, eu volto pegando, fazendo um apanhado de todas essas palavras, jogo para um text note ali e vou buscando contextos para essa palavra, vou colocando frases ali para eu entender a aplicação dessa palavra ou desse termo. É tudo questão de se organizar mesmo e ter uma rotina de estudos também, né, para o desenvolvimento do inglês. Aí na parte de conversação propriamente dita, o que eu comecei a fazer? Lá nesse Pro Group, nesse grupo de negócios, eles tinham algo que eles chamavam de Peak Performance Partner, que era uma pessoa que fazia reuniões com você, videoconferências semanalmente, para falar sobre a sua evolução no seu negócio, né, para te ajudar a manter você ativo em busca dos seus objetivos de médio e longo prazo. Então, obviamente, né, em decorrência do meu objetivo, eu escolhi uma pessoa americana, nativa americana, o Anthony Banks, que é um cara sensacional, assim, e desde o início ele foi muito parceiro. Eu tinha limitações de comunicação e ele, assim, foi uma pessoa que me ajudou demais, assim, no desenvolvimento do speaking e até hoje, né? A gente ficou praticamente um ano aí conversando semanalmente. A gente falava por 1 hora, até 2 horas, tinha vezes, 2 horas seguidas conversando em inglês. No começo era penoso, né? Porque o seu cérebro começa a tentar traduzir. E o que ele está querendo dizer aí em português? Aí você pensa, tá, vou responder isso. Pensando em português para depois falar em inglês. Então isso demandava uma energia e chegava a doer a cabeça no começo. Depois de um tempo, pela imersão, você fica meio que, acostuma, entendeu? Você para de traduzir, porque você tá com tanto repertório na sua mente, tá tão fresco, que você só vai falando. E isso é muito legal. Só que assim, a gente fazia uma vez por semana essa call, que durava no máximo 2 horas, mas não era suficiente para a minha evolução. Então eu comecei a buscar mais pessoas que eu pudesse falar, mais pessoas que eu pudesse conversar dentro de um contexto de negócios e também que eu pudesse conversar de outras coisas também, né? Então, dentro desse mesmo grupo de negócios, pessoas de lá, eu acabei montando um outro grupo no Facebook fechado, que era para o que eles chamam de role playing, que é basicamente a prática no caso, no âmbito de negócios, ali na parte de vendas especificamente, a gente meio que praticar. Então, um fazia o papel do cliente, o outro fazia o papel do prestador de serviço, né? Então, e aí tinha questões de objeções e tudo mais. Então, ali era uma conversa muito dinâmica, que a gente praticava os nossos estudos de vendas, né? Como você resolver as objeções do cliente ali, estar preparado para isso e saber lidar durante uma conversa real. Além do Anthony, que eu fazia com ele semanalmente, eu fazia com esse pessoal também de vez em quando, né? Essas conversas. E por terceiro, eu também entrei numa plataforma chamada italki, que é italki mesmo, é tipo italki no final, talk e um i no final. E lá, você consegue contratar profissionais para te orientar, te dar aulas, mas você também tem um networking, assim, um social network, que você consegue fazer amizades. Então, você consegue filtrar lá, eu quero pessoas só de Nova York, eu quero pessoas dos Estados Unidos, especificamente de Nova York, até por assuntos. Aí eu busquei por business lá também, achei legal, encontrei uma pessoa, encontrei o Steve, e aí a gente começou a conversar e ele queria aprender português, então foi meio que uma troca, entendeu? Eu comecei a explicar para ele coisas em português, usando o inglês e explicando coisas em português. Então, e para ele, o que ele sabia de português não estava nem perto do que eu sabia do inglês. Então, para ele foi sensacional, assim, entendeu? E ele também, ao mesmo tempo, me deu alguns toques que foram ótimos, assim.
excelentes. E foi isso, sabe? Assim, eu acho que a questão de prioridade é questão de você se organizar, de você fazer uma agenda de estudos e você trabalhar esses 4 pilares. Você tem que trabalhar a conversação, trabalhar a leitura, trabalhar a escrita e trabalhar a audição, né? A compreensão. Não tem como fugir muito disso, né? Você tem que, uma hora você vai precisar, entendeu? Ou no momento que você for viajar para um lugar, ou até aqui na América Latina mesmo. Dependendo do lugar, você vai precisar se comunicar em inglês. As pessoas às vezes vai falar espanhol, falam um portunhol ali meio estranho, aí é até pior para se comunicar, entendeu? E o inglês é uma língua fácil, cara, é muito fácil. Se você acha que inglês é importante na sua vida, por que você não começou a estudar direito ainda, sabe? Se organiza, evolui esses pilares, faz regularmente, com consistência, diariamente, que com certeza em 6 meses você vai estar em outro nível, cara. Outro nível de compreensão, de leitura. Você vai estar absorvendo muito mais informação, muito mais conhecimento, e você não vai precisar esperar ninguém traduzir conteúdo para que você leia, nem livro, entendeu? Simplesmente compra o livro, lê a porra do livro, entendeu? Foda, cara. Foda. Simples. Simples mesmo. Você que gosta muito de Netflix, por exemplo, começa a prestar mais atenção. Começa a prestar mais atenção na fala dos atores. Começa a perceber as palavras que eles estão falando. Começa a perceber as expressões que eles estão usando. Começa a ler notícias. Começa a conversar por texto com as pessoas. Começa a escrever sobre as coisas também. Tudo é prática, cara. Tudo é prática. E depende da prioridade sua com relação ao inglês, obviamente. Com o que a gente tem hoje à nossa disposição, você consegue se desenvolver muito bem, até mesmo sem fazer curso de inglês em alguma escola tradicional. Você consegue se desenvolver. Você pode não ficar, né, não ter toda aquela base da gramática e dos motivos e tudo mais. Tem algumas coisinhas, algumas dicas que você recebe que são mind-blowing, assim, de tipo, nossa, tava na cara isso, sabe? Eu não percebi. E que fazem toda a diferença, óbvio. Então, se você conseguir também mesclar com algumas aulas particulares para você ter essa base que vai fundamentar todo o repertório que você está adquirindo novo, todo o seu novo vocabulário, com certeza ele vai te dar um respaldo para você consolidar todo o conhecimento que você está adquirindo novo. Beleza? Show? Show? Então é isso. Até o próximo vídeo. E só uma coisinha que eu esqueci de compartilhar. Aqui na empresa a gente utiliza o Slack para comunicação entre os times. E no final do ano passado eu avisei para o pessoal: galera, a partir do dia 1º de janeiro ou a partir do primeiro dia útil de janeiro a gente vai começar a se comunicar só em inglês dentro do Slack. Só em inglês. Para a gente ir se preparando e tal para essa transição. E a gente fez isso. Foi muito legal, assim, durante alguns meses a gente foi só se forçando a se comunicar em inglês e todo mundo evoluiu, sabe? Foi um exercício muito foda, muito legal assim mesmo e reverberou isso para fora, inclusive, da empresa. Isso eu achei muito legal. Então eu acho que vale a pena o investimento de tempo no inglês, vale a pena você colocar um esforço ali, entendeu? Dedicar um período de tempo do seu dia, todo dia, para desenvolver, que só vai ter ganhos, cara, só vai ter ganhos. Então, valeu!